Pessoal, boa noite. Estou fazendo este vídeo para falar um resumo da aula que a gente vai tratar o dia de hoje. A gente vai falar sobre análise de risco e três temas específicos: valor em risco, Sharpe e o treino, que são indicadores que vai nos ajudar a permitir tomar decisões sobre investir ou não em um determinado ativo, tá? Para falarmos destes três temas, vai ser importante lembrar dos temas que a gente já viu em Administração Financeira 1, quando aprendemos a calcular o retorno e o risco de um determinado ativo. Uma coisa importante: a gente vai se limitar na aula de hoje somente a ativos individuais, tá? Análise de carteira, vamos falar a próxima aula. Nesta aula somente vamos limitar a ativos individuais, tá? E quando falamos de análise VAR, Value at Risk, nós perguntamos qual o valor que está em risco. Qual que é a ideia desta abordagem? Por meio desta abordagem, ou metodologia VAR, vamos determinar qual que é o valor que está em risco de um determinado ativo, tá? E por meio desse resultado, vamos tomar decisões se convém ou não investir em determinado ativo. Pode ser que ele seja muito arriscado ou não, tá? E dois conceitos importantes para nos lembrar ao fazer uma abordagem por meio da metodologia VAR: cálculo de média e desvio padrão, tá? Que o retorno de um determinado ativo é dado pela média e a volatilidade é dado pelo desvio padrão. Outra coisa importante: vamos utilizar também a tabela da distribuição normal para sabermos com que probabilidade de confiança estamos trabalhando, tá? Para poder determinar qual que é o valor que está em risco de um determinado ativo com um nível de probabilidade, que pode ser 95% ou 99%. Tá? A tabela da distribuição normal eu postei também no Alpha. Tá? Vai ficar mais claro esse tema aqui falando dos valores da Petrobras. Tá? Aqui nós temos, por exemplo, as cotações diárias da Petrobras do dia 14 de maio até o dia 28. Tá? Essas daqui são as cotações diárias da Petrobras. E aqui, nesta coluna, nós temos os retornos para os valores diários. Como nós calculamos os retornos? Está aqui a fórmula. Aqui a fórmula. Tá? A cotação de hoje em relação ao dia anterior dividido pelo dia anterior. Por exemplo, 17,15 subtraído 17,40 deu um retorno aqui negativo, né? Por quê? Porque o preço aqui caiu. E assim sucessivamente. Nós temos aqui 11 observações, perdemos um grau de liberdade e ficamos com 10. Portanto, a média, esse 1,34 vai ser igual à somatória dos retornos sobre 10. Temos 10 observações. Tá? A média deu 1,34. O desvio padrão aqui é só o sigma, tá? Esse 2 não existe. 2 da variância. Aqui está correto. 3,51 deu o desvio, que vai ser calculado pela somatória dos retornos
subtraído a média ao quadrado, dividido por n raiz quadrada, tá? Deu 3,51%. Essas informações aqui da média e do desvio vamos utilizar para calcularmos qual que é o valor que está em risco desse determinado ativo para um determinado dia. Lembrando que estamos utilizando valores diários. Esse sub-zero vai ser o valor atual da cotação do dia 28, 19,77, vezes o desvio 3,51, vezes o estatístico 1,65 a 95% de probabilidade. Esse valor daqui vocês encontram no material que eu postei no AVA sobre a distribuição normal. Tá? Eu acredito que vocês já viram isso, né, gente? Sobre campana de Gauss, gaussiana e análise de distribuição normal. Tá? Aqui o resultado de 1,14 reais. Estou trabalhando com preços, tá? Valores em reais. Esse valor aqui quem vai me indicar? A perda máxima esperada com 95% de probabilidade, né? Em um dia é de 1,14 reais. Tá? A perda máxima que posso ter com a Petrobras. Tá? Esse valor aqui é interpretado negativamente, tá? Colocando aqui um valor negativo em 1,65, mas aqui eu botei o valor positivo, tá? De 1,14, mas isso daqui é analisado como valor em risco, tá? Por isso que eu estou falando aqui como perda máxima. O indicador Sharpe e Treynor, e Markowitz, eles são contemporâneos, tá? Pertencem a movimentos chamados sobre a teoria moderna de portfólio, quando eles trouxeram esses estudos para a análise de carteiras, uma novidade para os anos 50 e diante. O indicador Sharpe e o indicador Treynor. O que nós analisamos aqui e aqui? Aqui estamos analisando retorno em relação ao risco total, nesse caso aqui. Volatilidade total. Considero aqui o risco do sistema e o risco não sistemático, tá? Intrínseco do ativo. Aplicável para todas as carteiras, porque eu considero aqui a volatilidade total do ativo. E o investidor ele tem que escolher qual que é o ativo que apresenta maior relação recompensa-risco. O indicador Treynor, aqui eu estou relacionando retorno em relação ao risco do sistema. Tá? O indicador Treynor tem essa limitação, porque o beta ele pode sofrer alterações dependendo do indicador de mercado que eu estou utilizando. Tá? E ele é aplicável somente ou mais preferível para carteiras bem diversificadas. Por quê? Porque ele está interessado somente com o risco do sistema. Tá? Ele negligencia o risco não sistemático ou intrínseco do ativo. Tá? Em resumo dos dois, o investidor ele tem que escolher qual que é o ativo que apresenta a melhor relação retorno-risco, tá? Para a tomada de decisão.